Produção de arroz. Na entre-safra, quem cuida do solo colhe melhores resultados. Veja as práticas que preparam o campo para a próxima colheita. Vitivinicultura. Na Serra Catarinense, a altitude e o frio produzem uvas de excelência. Saiba como foi a safra deste ano. E ainda na Semana do Meio Ambiente, conheça o projeto Raízes da Água, da Epagre Sedup de Canoinhas. Os alunos estão recuperando e conservando as nascentes dentro do Colégio Agrícola. Olá a todos, sejam bem-vindos! Começa agora o SC Agricultura, o programa de TV nacional da Epagre. Na Serra Catarinense, o clima frio e a altitude elevada dão origem a uvas especiais. E nesse ano, os vinhedos se destacaram pela qualidade da produção. O resultado, vinhos de alto padrão. Nossa equipe esteve em São Joaquim e conversou com o pesquisador da Epagre, João Felipeto, sobre essa atividade tão importante em Santa Catarina. Santa Catarina se destaca no cenário nacional pela qualidade e tipicidade dos vinhos que produz. Aqui, a vitivinicultura de altitude conquista mercados exigentes. E olha, neste ano, os produtores não têm do que se queixar. Na região de São Joaquim, acabou de ser colhida uma das melhores safras dos últimos tempos. Já dá para brindar essa safra, Felipeto? Eu diria o seguinte, talvez tenha sido uma das melhores safras da história. Certamente é uma das melhores safras dos últimos tempos. Mas de qualquer maneira, assim, especialmente naquelas variedades mais tardias ou aquelas menos precoces, a safra foi excepcional. Em função da carga fenólica, da quantidade de açúcar, da quantidade de álcool que esse vinho formou com a fermentação. Então nós tivemos uma safra que daria para dizer uma safra excepcional. E boa parte dos fatores que definiram então essa qualidade excepcional dos vinhos tem a ver sim com a temperatura, com a seca que aconteceu nesses últimos meses. Então janeiro foi um mês bastante seco, fevereiro também foi um mês bastante seco. Isso fez com que reduzisse o teor de água das bagas e ao mesmo tempo aportasse aquelas substâncias que, em última análise, melhoram muito a qualidade dos vinhos. A gente percebe que os vinhedos já estão mudando de cor. Isso significa que as videiras entram em período de dormência. Explica pra gente como é que funciona esse processo. O mecanismo de regulação dessa entrada de dormência ou saída de dormência é a temperatura, né? Então o mecanismo que faz com que liga a dormência, vamos dizer assim, e o que desliga a dormência é exatamente a temperatura, é o frio. Então, começando as primeiras horas de frio, inicia um balanço hormonal que faz com que as folhas caiam, ou seja, a liberação de etileno, de algumas substâncias que fazem com que a planta perceba que a temperatura está baixando, que o fotoperíodo tem diminuído também. E aí nós temos então a redução no metabolismo e ao mesmo tempo a queda das folhas. Isso faz com que ela permaneça em dormência durante o tempo de inverno, ou seja, uma proteção que ela fica de maneira protegida do frio, mas ao mesmo tempo aguardando as temperaturas um pouco mais altas que acontecem na primavera e aí sim a retomada da brotação exatamente pela superação da dormência. E nesse período de inverno, é necessário algum tipo de manejo? Sim, nós fazemos então os tratamentos de inverno, que depois que as folhas caem, os tratamentos de inverno são importantes justamente para fazer com que haja uma profilaxia em relação às infecções que acontecem durante a fase de brotação. Então é feito o tratamento de inverno, reduzindo os inóculos e fazendo com que a brotação seja muito mais saudável na primavera, ou seja, no tempo em que a planta precisa voltar a crescer. A vitivinicultura de altitude ganha uma atenção especial da pesquisa da Epagre, até porque essa cadeia produtiva ela tem uma importância econômica muito grande aqui no estado. Quais são as principais ações da pesquisa? Então, nós temos diversas ações. Dentre elas, eu poderia citar
o desenvolvimento e a adaptação de variedades, que essas aqui são variedades italianas, a partir de um convênio que aconteceu entre Brasil e Itália, não é? No Instituto San Michele, no Trento. Eles implantaram aqui essa coleção de variedades e o que a Ipagre tem feito, então, é a tentativa de adaptação dessas variedades, não é? Que produzem muito bem na Itália, mas que elas precisam de uma resposta em termos do que elas podem fazer no Brasil. Então, é um potencial de produção dessas variedades em termos de terroir brasileiro. Além disso, nós temos trabalhado com algumas linhas de combate à geada, então linhas que procuram postergar a dormência para que a planta automaticamente escape do período mais crítico de geadas, né? E outra linha que é voltada principalmente ao desenvolvimento enológico, então melhoria de processos e principalmente os processos agroindustriais para a produção de vinhos de qualidade superior. No próximo bloco, na Semana do Meio Ambiente, destacamos um projeto envolvendo estudantes que recupera e protege nascentes de rios. E ainda hoje os cuidados na entre-safra do arroz que garantem a produtividade no próximo ciclo da cultura. Em instantes, aqui no SC Agricultura. Na Semana do Meio Ambiente, conheça o projeto Raízes da Água. A ação mobiliza professores e estudantes da Ipagre Sedup Vidal Ramos, que fica em Canoinhas. O objetivo é recuperar e preservar 11 nascentes dentro do colégio agrícola. Educação e sustentabilidade na prática, caminhando juntas pela preservação do futuro. Então, aqui na Ipagre Sedup Vidal Ramos, ano passado teve a iniciativa de alguns professores para fazer avaliação de algumas nascentes de água da escola, onde teriam que ter algum tipo de intervenção, né, devido a estarem degradadas, excesso de animais, né. Então, o primeiro passo que a gente fez foi de verificar quais que eram essas principais nascentes e fazer uma avaliação delas, né, quanto ao grau que ela estava degradada. Então, com isso, a gente identificou que teve 4 nascentes que estavam muito degradadas, que teria que ter alguma intervenção imediata. Foram vários aspectos: qualidade da água, presença de animais próximo da nascente, interferência do homem nela, quantidade de vegetação ao redor. Então, esses aspectos naturais de uma nascente que eram observados. É uma ação dentro da área ambiental, uma ação importante. Aí depois disso a gente fez todo um protocolo dessas nascentes e consequentemente a gente reuniu daí depois todos os alunos para fazer essa demonstração do que a gente fez. Depois a gente a gente procurou parcerias para a gente conseguir as mudas, para a gente fazer o plantio aqui dessa área. A gente conseguiu apoio junto com o Rotary aqui de Canoinhas e a Chamber Florestal com uma doação de mudas. E também a escola, através da APP, adquiriu essas mudas para a gente conseguir se plantar e fazer a recuperação dessa área. O Rotary em si, eles ajudaram nós com a construção do viveiro, né? Então a gente hoje tem o viveiro. Essas mudas que a gente trouxe hoje para o replantio são todas as mudas que nós produzimos aqui no viveiro da escola, que é muito gratificante isso, né? No primeiro momento a gente comprou e agora as próprias mudas que os alunos mesmos produziram, a gente trouxe aqui para fazer esse plantio. A primeira coisa que a gente fez aqui foi tirar os animais, né? Fazer o dia de campo primeiro, né, com os alunos, e depois a gente cercou. Bom, então nós juntamente com os professores, com o auxílio deles, a gente veio, fez a limpeza, retiramos metais que tinham, os encanamentos, tudo para deixar mais ou menos como é que era antes. Agora só esperar mais um tempinho para a mata nativa voltar. Como foi feito o fechamento em volta, não vai ter mais entrada dos animais. Hoje a gente está trabalhando com a parte de monitoramento
das árvores que foram plantadas, a gente faz o coroamento e está vendo se elas estão se desenvolvendo. A gente fez uma avaliação também inicial para ver se teve mortalidade dessas árvores, se houve, né? A gente já fez a demarcação, a gente já preparou esse solo para receber novas árvores. O que não pode acontecer é simplesmente não dar continuidade, a gente tem que estar sempre observando. Então essas foram as principais ações que a gente fez hoje, né, dentro do projeto Raízes da Água, protegendo as nascentes da Ipagre Sedup Vidal Ramos. Eu acompanhei desde o início aqui a cerca, assim, quando foi feito, eu vi o quanto melhorou a qualidade da água, foi feito um bom melhoramento já, a limpeza, e eu acho muito importante levar essa continuidade para as propriedades dos alunos, né? Porque é uma intervenção que vai ajudar muito no futuro, não só nosso, mas dos nossos próximos gerações que vai vir. Essa ação ela é muito importante porque a maioria dos alunos são do meio rural. Na propriedade deles provavelmente tem nascentes, tem corpos hídricos, e é importante a gente trabalhar isso para eles verem a forma de conservar o solo, a forma de conservar essas nascentes, de ter uma recuperação das áreas, porque muitas vezes eles têm, mas ela está degradada, eles não sabem que está degradada, usam da forma incorreta, meio que porque foi uma tradição que foi passada. Assim, aqui na escola a gente trabalha mostrando para eles como se formou o solo, como ele está sendo degradado e as formas que a gente tem para recuperar. Então, o curso técnico é justamente isso. O objetivo é ter mais práticas para eles terem uma maior vivência para voltar para a propriedade, ou quando eles forem atuar no campo, eles terem uma maior visão prática mesmo. Daqui a pouco, na entre-safra do arroz, quem cuida do solo colhe melhores resultados. Veja as práticas que preparam o campo para a próxima colheita. Os detalhes depois do intervalo, não perca. Até já! Quando termina a colheita do arroz, começa um novo desafio para os produtores. É o manejo das lavouras na entre-safra. Saiba quais práticas garantem solo saudável e maior produtividade no próximo ciclo do arroz. É tempo de entre-safra da cultura do arroz irrigado, mas para o produtor é tempo também de muito trabalho. Várias práticas são essenciais no manejo da lavoura para garantir a eficiência do sistema produtivo. O Ricieri, extensionista rural da Ipagre, vai nos explicar quais são essas práticas tão essenciais e necessárias de serem realizadas nesta época do ano. Ricieri. Então, hoje, né, a gente já tem um ditado dentro do contexto da Ipagre, aí nos dias de campo, é que quando começa a safra do arroz, né, e a safra do arroz ela começa logo após a colheita. Então, quando a gente tem a colheita, é uma oportunidade onde a gente faz o fechamento da safra, vendo o que deu certo, o que deu errado, onde a gente pode ajustar, o que pode melhorar, né? E assim a gente começa então a estruturação e planejamento da safra seguinte. E dá para observar aqui na lavoura que práticas foram realizadas, Ricieri? Então, dando continuidade após a safra, o agricultor, pensando já na questão de melhorar o operacional dele, né, não deixando tudo para o final, no manejo no preparo final do solo, a gente já começa logo após a colheita o acamamento da palhada. Hoje ele pode ser feito tanto com o rolo faca ou com o próprio rodão, roda-gaiola, né, como queiram chamar. O que esse manejo visa? Primeiramente, é acamar essa palhada em contato com o solo para ela começar a deteriorar. A partir da hora que ela deteriora, ela começa a abrir áreas, né, que a gente começa a ter a germinação e os fluxos de germinação do banco de semente presente na área. E o que esse rolo também proporciona é não o enterro das sementes que ficam na superfície, que eram as que estavam na lavoura presente. Aí a gente faz manejo com o rolo faca, continua a drenagem, então esse acamamento da palhada a gente faz
para propiciar a germinação desse fluxo de semente, principalmente as gramíneas, né, que são o grande problema da lavoura. Equinocloa, que é o jaú, ou arroz daninho, que é arroz vermelho, o pé de galinha, né, que chamam aí em geral. Após esse processo, a gente, né, aí sim entra com manejo, podendo, dependendo da condição de clima que nós tivemos, se foi uma época chuvosa que a gente não conseguiu drenar essa área, a gente pode entrar com uma dessecação, que foi o que foi realizado aqui. Aqui, por exemplo, a gente realizou a gradagem, que é uma outra operação mecânica que visa eliminar o que germinou desse primeiro fluxo e estimular o segundo fluxo de germinação. Assim a gente vai diminuindo esse banco de sementes também que está presente no solo. E aí, né, consolidando esse manejo de entre safra, já indo para o preparo final, seria a última operação, aí sim o uso da rotativa, a enxada rotativa, a qual ela visa estruturação do solo para o preparo final, nivelamento e alisamento, e também, muitas vezes, a rotativa é usada para conseguir segurar essa água no solo. Então, um dos cenários que a gente tem hoje, né, dentro desse operacional, manejo de entre safra, é após todas essas práticas, que independente do sistema, o preparo final que você use, você vai fazer igual. Mas aqui a gente, no caso, está usando uma lâmina niveladora laser, aonde que, a partir de todo esse processo que a gente fez, a gente estabilizou o solo, gradeou e condicionou para o uso da lâmina, fazendo esse nivelamento nível 0, aonde após nós entramos com a irrigação e a semeadura do arroz. E todo esse processo acaba trazendo sustentabilidade ao sistema produtivo? Sim, esse manejo de entre safra, nesse contexto geral de manejo hoje da lavoura arrozeira, né, a gente traz tanto a questão da eficiência na parte técnica, visando produtividade, né, do produtor, mas também a questão ambiental, né, onde a gente minimiza o consumo de óleo diesel, trazendo essas práticas, né, naquela sequência que a gente falou ali, rolo faca, grade e furo final, enxada rotativa, dependendo do cenário que o produtor tem, visando essa economia e a eficiência do operacional, com também diminuição do esforço da máquina. E visando, né, essa questão hoje da diminuição, a mitigação, principalmente, dos efeitos dos gases de efeito estufa, seja pela queima de óleo diesel, né, aumentando essa eficiência do operacional, quanto também depois, no momento da lâmina de água, né, a emissão, né, de principalmente metano, pela deterioração da palhada já lá na entre safra. E todas essas práticas de manejo da lavoura de arroz no período de entre safra, vocês agora vão discutir, apresentar aos produtores? Justamente. Hoje a gente está organizando o lançamento, né, de um projeto integrado que visa a integração não só da EPAGRE, pesquisa, extensão, as EPAGRE CEPA, EPAGRE CIRAM, mas de toda a cadeia produtiva, né, nós temos esse alinhamento desses processos básicos, trazendo a sustentabilidade da lavoura. E o lançamento desse projeto, que se chama SC Mais Arroz, ocorrerá na abertura da colheita do ano que vem, que será em São João do Itaperiú, na fazenda da Urbano. Mas aqui, né, a gente aproveita e faz o convite que nós estaremos realizando um dia de campo, que será voltado ao projeto SC Mais Arroz, a apresentação desse projeto aqui na propriedade em Pouso Redondo. Eu acho que vai ser muito bom, porque a gente vai aprender muitos manejos novos, né, que na entre safra que a gente não fazia antes, e a EPAGRE, através do Riceira, está mostrando para a gente, e é muito bom, assim, ajuda a diminuir as pragas e ervas daninhas. A gente já está mexendo com isso, é muito bom, então eu acho que vai ser uma grande importância para quem puder participar, vai aprender muita coisa. Convidamos a todos para no dia 11 de junho estar participando e prestigiando o evento aqui no município de Pouso Redondo, que vai acontecer na localidade de Rio das Pombas, na propriedade do senhor Ademir Correia. Venham, participe do dia de campo em Pouso Redondo. E a edição de hoje do SC Agricultura fica por aqui, lembrando que essas matérias e muitos outros vídeos estão no canal youtube.com/epagretv. Acompanhe também as notícias do agro catarinense nas contas oficiais da EPAGRE.
Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia de sempre. Tchau!